a relação do Banco Will com a queda também do Banco Master? E o mais importante, né? O que você deve fazer agora para você não perder o seu dinheiro? Mais no dinheiro, com Deus. Olá, gente, como que vocês estão? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre esse assunto que está circulando aí, que todo mundo está falando, sobre o Will Bank, sobre o Banco Master, o que os dois têm de ligação e o que aconteceu realmente. Na quarta-feira, no dia 21 de janeiro, o cenário das finanças digitais no Brasil, eles sofreram um abalo sísmico, né, digamos assim. O Banco Central, ele decretou a liquidação extrajudicial da Will Financeira, o popular, né, conhecido como Will Bank. Se você tem conta lá e o seu cartão parou de funcionar, parou, né, de passar, ou se você tem dinheiro que estava rendendo lá também, o cartão amarelinho, né, como eles sempre diziam e era propaganda, esse vídeo ele é um guia definitivo, um guia para te ajudar a entender, porque muita gente foi pega de surpresa, mas os sinais eles já estavam aparecendo. Por isso que a gente não pode investir em qualquer lugar. E esse é o motivo pelo que eu estou fazendo esse vídeo, para explicar que muitas vezes a maioria das pessoas cai em golpes ou acontece isso porque a pessoa não está preparada e não entende onde realmente investir, se aquilo é viável, o que ela pode fazer de diferente e se existe a possibilidade disso acontecer. Então hoje eu vou explicar exatamente por que o Banco Central ele tomou essa medida, né, de tirar esse banco já de dentro do Banco Central e fazer essa suspensão. Qual é a relação do Banco Will com a queda também do Banco Master? E o mais importante, né, o que você deve fazer agora para você não perder o seu dinheiro? Então, que você possa ficar comigo aqui e realmente entender o que aconteceu e por que muitas vezes isso acontece com os bancos e a maioria das pessoas aí fica com receio de investir, com medo de que isso possa acontecer e acaba deixando o dinheiro parado. A situação ela é complexa, sim, porque ela envolve bilhões de reais, mas ela não aconteceu isso do dia para a noite, né? O que realmente aconteceu? O decreto do Banco Central, que foi feito na quarta-feira passada, no dia 21, eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 27, o Banco Central ele interrompeu as atividades do Will Bank. Então, para quem não sabe, a liquidação extrajudicial é como se fosse... Como que eu vou explicar? É como se fosse uma falência, mas não é necessariamente uma falência, né? Ela foi decretada pelo órgão regulador, né, que é o Banco Central. E o que isso acontece? O banco ele perde o direito de continuar fazendo as operações. Então, as contas elas são congeladas e um liquidante ele é nomeado para tentar organizar a situação ali, tentar organizar a bagunça que foi feita e a partir disso que o Banco Central ele vai analisando. Então o Will Bank ele nasceu com uma promessa que era uma promessa muito bonita de inclusão financeira. Estava focado em quem não tinha acesso aos grandes bancos, em quem não poderia fazer grandes investimentos. Então, especialmente, a maioria dos clientes deles estão no Nordeste, não que o povo do Nordeste não pudesse fazer investimentos em outros bancos, mas a maioria dos clientes deles são do Nordeste, onde estão 60% dos seus 12 milhões de clientes. Mas a realidade, né, por trás dos números, ela era já assustadora. O banco ele acumulava cerca de 7 bilhões em passivos. Passivos são as despesas, digamos assim, né? Ou seja, as dívidas, as obrigações, e ele não conseguia pagar. E isso acontece muitas vezes. Os bancos eles não conseguiam, esse banco necessariamente não conseguia honrar com seus compromissos. E isso não acontece só com esse banco, isso acontece muitas vezes, por isso que é importante a gente estar atento. Nem sempre aquilo que o banco está dizendo ou aquilo que está por trás realmente é
a verdade, né? Como contadora, eu entendo que a gente precisa analisar o balanço, mas nem todo mundo entende, mas como eu vou analisar o balanço daquela empresa? E existem várias coisas por trás que pode, sim, digamos assim, não é para esconder, mas que muitas vezes, por não ter conhecimento, a pessoa acaba investindo. Então, é muito importante a gente estar atento às situações, né? E entender aonde eu vou realmente investir do meu dinheiro, porque nem sempre aquele que está rendendo mais é a melhor opção para você. Então, nesse caso, o golpe que veio, né, o golpe final que aconteceu na semana passada, foi que o o Mastercard, né, ele informou, não o Banco Mastercard informou que o Will Financeira não estava honrando com seus pagamentos. Então, ela passava, os clientes passavam cartão, mas o banco ele não honrava com os pagamentos devidos à bandeira Master, né? Então, toda a situação ela foi acontecendo por causa disso. Imagine o seguinte, né? Toda vez que você usa o teu cartão, o banco precisa garantir esse pagamento. Então, se eu estou financiando a pessoa, que é como se fosse financiamento, né? O banco tá te autorizando usar aquele cartão de crédito, tá te dando limite, ele precisa garantir o pagamento para a bandeira. E o Will Bank não pagou. Então, indiferente se fosse cartão Master ou Visa ou qualquer outra bandeira, o banco ele não estava honrando com seus compromissos. Então, na terça-feira passada, a Mastercard suspendeu a aceitação dos cartões desse banco, né? E daí o Banco Central ele viu que não havia mais uma saída e que existia uma esperança, não existia mais nenhuma esperança, né? Eles até pensaram que haveria um grupo de investidores árabes que tinham a intenção de comprar o banco para salvá-lo, mas infelizmente o negócio ele não foi para frente, então não foi fechado o negócio, então sem comprador o Will Bank não tinha como honrar com seus compromissos, já que ele não tinha dinheiro em caixa. E o Banco Central ele tem que puxar daí, né? Ele volta para trás e ele toma uma decisão para evitar ainda um prejuízo maior, o que consequentemente acaba acarretando também outras coisas no sistema financeiro, não somente do Will Bank, mas também das operadoras de cartão ou outros lugares onde o Will Bank tinha essa conexão. E qual que era a conexão do Will Bank com o Banco Master, que também foi decretado suspensão no ano passado? Tudo o que acontece, gente, é meio que um efeito dominó. O Will Bank, ele não estava sozinho, né? Ele integrava o conglomerado do Banco Master. E aqui que acontecem todas as situações, né? É aqui que está o ponto em que pouca gente conectou. O Banco Master, ele tinha assim... O Banco Master ele já havia entrado em processo de liquidação no ano passado, provavelmente vocês acompanharam, né, que no ano passado ele teve essa liquidação também pelo Banco Central. Quando a instituição principal do grupo financeiro ela entra num colapso, ela também para de injetar o seu capital nas suas subsidiárias. E assim que vai acontecendo. Então, o quadro financeiro do Will se deteriorou rapidamente. Por quê? Porque ele já não tinha mais aquele banco injetando o dinheiro ali todos os meses. E após a queda do Banco Master, então, foi ficando cada vez pior. E isso é o que a gente chama de risco sistêmico, né? Dentro do mesmo grupo. O Will tentou se manter ali com o pé na operação, independente, né, para ser vendido, mas a marca ela já não está, como ela já estava manchada pela saúde financeira do Banco Master, então ela acabou ficando sem o suporte e ela acabou ficando sem novos investidores. O destino do Banco Will ele foi selado, indiferente, né, do que aconteceu ali. E um guia prático, né? O que realmente acontece com o seu dinheiro? Essa foi uma breve explicação do que aconteceu e como que isso aconteceu. E hoje agora eu vou falar, né, o que acontece com o seu dinheiro. Se você é cliente, então você precisa anotar os pontos, né? Porque isso que vai definir se o teu dinheiro e vai definir os teus próximos meses. Então, o primeiro ponto que você precisa anotar, o saldo na conta e os investimentos. O Will Bank, ele era uma financeira.
assim como várias financeiras que existem. E o dinheiro depositado, ele está protegido pelo FGC, então, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Se você tem até 250 mil por CPF, que esse é o valor garantido pelo FGC, o seu dinheiro ele vai ser sim reembolsado, devolvido. Porém, o pagamento ele não é automático. O Banco Central ele vai enviar a lista de credores para o FGC e você vai precisar entrar lá, baixar o aplicativo do FGC para daí sim você solicitar o seu reembolso. E isso pode levar, sim, semanas ou até meses, então tudo depende. Não é tão rápido assim, mas você tem a garantia de que você vai ter o seu dinheiro de volta. Segundo, né, a fatura do cartão. Muita atenção para você aqui. O banco, ele fechou, mas a sua dívida, ela não morreu. Se você tem faturas, você precisa continuar pagando. Porque muita gente fala, o banco já faliu, então também nem vou pagar mais esse cartão. Não, o liquidante nomeado pelo Banco Central, ele vai emitir novos canais de pagamentos ou até boletos, e você não pode parar de pagar, você tem que continuar pagando. Se você parar de pagar, o seu CPF será negativado e os juros eles vão continuar correndo. Então, tudo acontece normalmente, você precisa honrar com seus pagamentos. Não caia no erro que muita gente acha de falar assim, já que o banco faliu, eu não vou precisar pagar nada. Não, você vai precisar pagar sim, o dinheiro ele não é grátis. E também, em quarto lugar, seria a portabilidade do salário. Se você recebia o seu salário pelo Will Bank, então você precisa entrar em contato imediatamente com o RH da tua empresa e pedir para fazer o cancelamento e já a mudança para outro banco, fazer a portabilidade já para outro banco, para que você também não tenha problemas. O dinheiro que cair no Will Bank a partir dessa data que foi decretado pode ficar retido no processo de liquidação. Então, por isso que é importante você estar atento e prestar atenção ali, se você recebeu o teu salário ali. E quais são as lições, né, para o futuro? Como que você vai se proteger? Como que você vai investir realmente e não cair nisso? Este caso, ele deixa uma lição, infelizmente, amarga para todos os que usam os bancos digitais e que muitas vezes já têm aquele receio por usar o banco digital, mas não são todos os bancos. A inclusão financeira, ela é importante, mas a solidez, ela é fundamental. Então, primeiro, a gente nunca pode deixar a nossa reserva de emergência em um único banco ou em um único investimento, principalmente se for uma instituição de médio ou pequeno porte. E isso vale para todos os bancos, gente. Até grandes bancos pode acontecer isso, não é somente bancos pequenos. E segundo, acompanhe o seu saldo, o saldo do seu banco. Existem sites onde você consegue entrar como Banco Data, onde você vai conseguir ver se o seu banco está dando lucro ou prejuízo. E o Will Bank já estava dando sinais de alerta há muito tempo, não foi de hoje, não foi ontem, isso já estava acontecendo. E terceiro, não existe, você não pode se deixar levar apenas por cartões bonitos ou pela facilidade de crédito ou um crédito fácil demais, ele muitas vezes esconde uma operação. Quando o investimento ele também está muito alto, eles estão oferecendo um valor de rendimento acima ali do valor do mercado, isso também você precisa estar atento para não cair em nada. Tudo aquilo que vem assim, dessa forma, ele não se sustenta. Então, como a gente viu, os 7 bilhões em passivos, ele estava já mostrando que o banco não teria como honrar com seus compromissos. E o fim do Will Bank, ele é um marco triste, especialmente para os milhões de brasileiros no interior do país e que viam nele a sua porta de entrada para o crédito, mas o mercado financeiro, ele não perdoa a má gestão. E a má gestão, ela começa em todos os lugares. Como a gente sempre fala, não é de ontem, não é de hoje. A gente precisa cuidar dos nossos recursos financeiros e as companhias, elas também precisam fazer isso. Eu vou continuar acompanhando, né, os comunicados do Banco Central e assim que sair um cronograma oficial de pagamentos para os clientes do Banco Will, eu vou fazer novamente um vídeo aqui com passo a passo de como que você faz e o que você deve fazer para você conseguir usar o aplicativo do FGC para recuperar cada centavo que você colocou lá.
Então, se você tem um amigo que tinha conta nesse banco ou algum parente, envie esse vídeo também para ele, para que ele possa saber realmente o que aconteceu. E é importante a gente estar ciente de que não é porque aconteceu isso com um banco que vai acontecer com todos os bancos. Não é porque um banco faliu que todos os bancos vão falir. Então, a gente só precisa saber exatamente aonde eu vou colocar o meu dinheiro. Não é porque o banco está me oferecendo um rendimento muito maior do que os outros bancos que eu vou colocar o meu dinheiro ali. Não, a gente precisa estar atento. E nem sempre, muita gente vai falar assim, então é mais confiável deixar meu dinheiro em bancos maiores, como a Caixa Econômica, Itaú, Banco do Brasil. Nem sempre, gente. O que aconteceu com essa foi uma instituição financeira, ela não era necessariamente um banco, mas ela tinha, assim, coisas por trás que já estavam indiciando que isso iria acontecer. Então, por isso que é importante a gente estar ciente e realmente colocar o nosso dinheiro em algo que realmente é confiável. Então, eu vou investir meu dinheiro, sim. Não é para você ter medo de investir, não é para você deixar de investir simplesmente porque isso aconteceu. Não, você precisa, sim, prestar atenção onde você está colocando o teu dinheiro, prestar atenção naquele banco. Não é porque ele está te oferecendo crédito melhor do que os outros bancos que necessariamente ele é um banco bom. São coisas que a gente precisa estar ciente e estar atento. Mas sim, se você estudar e planejar, você faz assim os seus investimentos sem ter qualquer prejuízo. Eu conheço muita gente que tinha muito dinheiro no banco e esse também é um erro, tinha muito dinheiro no Banco Master e esse também é um erro, quando eu acho assim, não, esse investimento ele tá rendendo muito mais do que os outros, então vou colocar todo o meu dinheiro aqui. Não, como diz o ditado, né, a gente não coloca todos os ovos numa galinha na mesma cesta. Então é importante você estar atento, mas não desanimar. Se você tem dinheiro no Banco Master ou dinheiro no Eubank, você pode sim ter esse dinheiro de volta, que ele está garantido pelo FGC. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo, que eu volto trazendo mais novidades sobre isso. Beijo, gente. Tchau, tchau.